Vamos nesse vídeo, turma, ver. Estamos na página 14 e vamos ver os casos de congruência de um triângulo. Repetindo, abrindo o livro na página 14. Para você provar que um triângulo é congruente, você não precisa verificar se os três elementos do triângulo são congruentes. Quem são os três elementos do triângulo? Os seus três lados e os três ângulos. Basta verificar alguma dessas propriedades aí, desses casos, observarem algum desses aí, três casos no caso, e você vai verificar se o triângulo é congruente. Lembrando que triângulo congruente são triângulos iguais. Primeiro caso, o caso chamado LLL. O que é esse LLL? São os lados. É o lado, lado, lado. Então, para saber se um triângulo é congruente, basta olhar os três lados. Se os três lados, dois triângulos, são congruentes, quando seus três lados forem congruentes. Se os três lados têm as mesmas medidas, esse triângulo é congruente. Vamos ver esse triângulo aqui amarelinho, gente? O triângulo amarelinho, o lado AB é exatamente igual ao lado BE. O lado AC é exatamente igual, congruente ao lado DF. O lado BC é congruente ao lado EF. Se ele tem três lados congruentes iguais, eu estou no caso lado, 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 então eu posso dizer também que os ângulos seriam congruentes. Então, eu tenho um triângulo congruente, quer dizer, no caso, dois triângulos congruentes. Exemplos. O triângulo ABC, esse em verdinho, e o triângulo DF, esse em azulzinho, são congruentes devido ao caso lado, 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 LLL. Quando vocês forem fazer o exercício, não precisam escrever lado, lado, lado. Só colocar LLL. Pois apresenta três lados respectivamente congruentes. Vamos lá ver? O lado AB é congruente ao lado DE. Então, eles são congruentes. Olha o símbolo de congruência. O lado AC vale 6 centímetros, é congruente a DF, que também vale 6 centímetros. O lado BC é congruente ao lado FE, porque ambos têm 5 centímetros. Se ambos, os dois triângulos, têm todos os lados com a mesma medida, independente da posição que ele esteja, o triângulo é chamado triângulo congruente. Os dois triângulos são triângulos congruentes. Vamos ver o segundo caso do livro de vocês, é o caso lado, ângulo, lado. Vocês vão observar um lado, um ângulo e o outro lado. Dos triângulos, dois triângulos são congruentes quando dois lados e um ângulo compreendido entre esses dois lados são congruentes de acordo com o esquema a seguir. Exemplo, eu tenho um triângulo, eu tenho o lado AB e tenho o lado AC. Observe esses dois lados, AB e o lado BC. Eu tenho um ângulo aqui no meio. Esses dois lados têm a mesma medida e tem um ângulo aqui nele. Eu tenho esse triângulo aqui, esse outro triângulo aqui, o lado BA é igual ao lado EF, tem essa mesma medida. E tem o lado DF com a mesma medida com AC e tem o mesmo ângulo aqui. Se ele tem um ângulo, um lado, um ângulo e um lado, um ângulo, lado, eu tenho o caso lado, ângulo, lado, ok? Continuaremos, turma, com o caso lado, ângulo, lado. Nós temos o triângulo ABC e MNP. São congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, pois o lado AB é congruente ao lado MN. E tem aqui eu tenho o lado BC que vale 3,5 centímetros, que é igual ao lado NP, que também vale 3,5 centímetros. Então, eu tenho um lado de 5 centímetros e um lado de 3,5 centímetros e um ângulo de 36 graus aqui. O ângulo B e o ângulo N são ângulos iguais. Ambos têm 36 centímetros. Então, eu tenho o lado
eu tenho um ângulo e o outro lado com as mesmas medidas. Se acontece isso, automaticamente esse terceiro lado tem a mesma medida. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes pela propriedade lado, ângulo, lado. Turma, estamos aqui para o terceiro caso, o caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. O caso ALA, que está disposto no livro de vocês na página 15. Dois triângulos são congruentes quando dois ângulos e um ângulo adjacente a esses ângulos são congruentes. Vamos ver o esqueminha aqui? Eu tenho o ângulo aqui B, é semelhante ao ângulo E. Eu tenho o ângulo C, que é semelhante ao ângulo F. Esse lado que está entre esses ângulos adjacentes, estão formando com o ângulo, são lados com a mesma medida. Então, eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo com a mesma medida. Um ângulo, um lado e um ângulo, um lado, um ângulo com as mesmas medidas. Então, eu estou com o caso ângulo, lado, ângulo. Exemplo, no caso. Dois triângulos ABC e DEF são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo, pois seus ângulos e o seu lado adjacentes são congruentes. Então, eu tenho um ângulo C é semelhante a F, é congruente a F. E eu tenho o lado A, que vale 40, e o lado D, que também vale 40. E entre eles, adjacente a eles, o lado que vale 4,4 centímetros. 4,4 centímetros. O lado CA é semelhante ao lado DF, que está entre os mesmos ângulos. Então, eu estou no caso ângulo, lado, ângulo. Se eu consigo ver em dois triângulos, dois ângulos e um lado iguais, eu posso dizer que todos esses dois triângulos são congruentes, iguais. Tá ok? Próximo exemplo, próximo caso. Vamos lá, turma. Eu estou com o caso lado agora, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes quando um lado e um ângulo adjacente e o seu lado e o seu ângulo oposto desse lado são congruentes. Exemplo, no caso, eu tenho o ângulo A, um lado oposto a ele, tá vendo aqui? O lado AD é oposto. E eu tenho o ângulo D, o lado EF oposto, esse aqui oposto, e esse aqui oposto a esse oposto a esse. Então, eu tenho um ângulo, um lado, um ângulo e um lado oposto. De novo, eu tenho, na mesma medida, um ângulo e um ângulo oposto ao lado. De novo, um lado, um ângulo e um ângulo oposto ao lado. Então, se isso acontece aqui, eu tenho um triângulo, dois triângulos congruentes. Vamos ver melhor na próxima página, página 16, os exemplos numéricos disso aí. Ok, turma? Vou falar uma coisa importante para vocês. Eu não quero que vocês gravem todos esses casos. Professora, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer uma avaliação, eu vou fazer uma prova de concurso, tá? Tô pensando numa prova de concurso. E você precisa gravar todos esses lados? Não. Você precisa só compreender. Se uma dessas três coisas aparecem, os triângulos são congruentes. Eu não quero que vocês gravem de forma alguma, decorem esses casos de congruência. Eu quero que vocês compreendam essa matéria, tá? Vamos lá, turma, na página 16, continuando lá o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Os triângulos ABC, esse primeiro triângulo, e o triângulo MNP, esse segundo triângulo, são congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto, pois tem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes. Vamos lá ver o lado BC. O lado BC. O lado BC
vale 7,2. E eu tenho aqui o lado PN, que também vale 7,2. Esses dois lados são o quê? Iguais. E também tem o ângulo B, que vale 80, que é semelhante ao ângulo N, que também vale 80. Então, lado, ângulo. E agora eu vou ver esse outro ângulo aqui. O ângulo A vale 60. E eu tenho aqui o ângulo N, vale 60. Então, eu tenho um lado, ângulo, e o ângulo oposto a esse lado, tá? Por isso que é o ângulo oposto, iguais em lado aqui, olha, agora a ordem mudou. Comecei agora aqui de baixo, agora começo aqui de cima. Lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado iguais. Se isso acontece, se esses três casos acontecem, eu posso também dizer que os 6 ângulos e os 6 lados também, os 3 ângulos e os 3 lados são congruentes, ok? Essa matéria, apesar de ser matemática, é uma matéria que demanda conteúdo. Eu sei, para quem gosta dos cálculos, está achando um pouquinho monótono essa parte, mas ela é muito importante, tá, gente? E é legal vocês entenderem na hora de fazerem alguns exercícios aí que eu vou passar para vocês, tá ok? O passo a passo de vocês, eu quero que vocês deem uma lidinha agora no Você Sabia e no passo a passo da página 16, que eu vou fazer mais exercícios. Só que como o livro de vocês já está o passo a passo já pronto, eu quero fazer o passo a passo em outra página, em outro vídeo com vocês, com exemplos, tá ok? Fiquem por aí que vai ter mais um vídeo para vocês assistirem.